Olá, dinossauro! Tudo bem, eu não sei se está me vendo legal aqui, né? Eu não sei se está bem, se está tranquilo. E tu ouviu aí a tua trilha, não? Claro, claro, In Excess, né? Suicide Blonde, puxa vida, né? Quer dizer, quem não vai se lembrar dessa música lá dos anos 80, né, gente? Então, Que não coisa tem como, linda. né? Não Legal. tem como esquecer, né? Bozó, eu quero Oi. começar esse nosso bate-papo te pedindo para situar a nossa cidade. Eu acho que ninguém descreve melhor Bagé como tu. Então, por favor, situe Bagé. Bom, Jânio, eu posso te situar Bagé da seguinte maneira, né? Eu acredito que Bagé está tá no sul do Rio Grande do Sul mesmo, né? Quase na fronteira com o Uruguai. E é uma cidade bastante acolhedora, aquele clima de fronteira, né? E foi ali que eu me criei, dei os primeiros passos em comunicação. E a cidade de Bagé realmente marca por algumas coisas que deixaram também sua trajetória no Brasil, né? Nós tivemos um presidente, o general Emílio Garrastazu Médici, também um campeão do mundo branco, e outras coisas que aconteceram em Bagé, que foram inusitadas, né? E faz com que Bagé seja uma cidade realmente diferenciada, as pessoas que vivem por lá. Hoje eu estou perto de Bagé, estou em Pelotas, mas acredito que continuo meu coração ligado sempre à minha terra. Legal, Vozó. Bom, vamos ver que eu acho que o pessoal já está entrando aí. Eu tô sentindo a minha internet aqui meio travada. Como é que tá Se aí quiser, para eu também. tu tá Não, mas conseguindo? pode ir tranquilo. Tá, Pode ir tranquilo. Pode é? ir tranquilo. Pode. Ó, tem o Cláudio ali que já chegou, o Cláudio Tomate. O Cláudio foi um dos que tu trouxe para o rádio também, né, Vozó? Sim, sim, sim. Foi uma grande parceria, né? Um grande amigo que eu apostei, né, na época, né? Sim. Que era difícil administrar o Cláudio. O Cláudio é teu vizinho aí em Eu, Floripa, né? Faz é, sucesso nas rádios aí também, né? Trabalha por aí. E o sim. Cláudio Tomate tinha um grande potencial, só que era meio estilo Neymar, assim, tinha Ah, que dar uns puxão de orelha nele, sabia do potencial dele, mas tinha que administrá-lo. Então eu realmente apostei no Cláudio Tomate e seguramente foi uma grande virtude, né, que eu vi nele. Ele conseguia ter um futuro no rádio e está fazendo isso até hoje. Que bom, né? que bom. Bom, gente, eu quero lembrar que a gente tem um bônus que o Bozó preparou pra gente, que é uma playlist especial aí com 20 músicas, umas 20 sonzeira da época, né, Bozó? Que tu preparou pra Sim, gente. mas não, eu estava te colocando, né, que são 20 músicas que eu escolhi aleatoriamente, né, são músicas que eu ouvia na década de 70, final dos meados de 70 e início de 80, né, Uhum. mas não são as 20 músicas que eu gostaria de ouvir antes de morrer, certamente essas músicas seriam mais calmas, mais lindas, até mais românticas talvez, né, com uma história mais triste e tal, mas essas músicas que eu escolhi, coloquei no Spotify para ti, elas são músicas aleatórias de alguns artistas que são ícones da minha trajetória durante o rádio e também a televisão. Sim. Bom, vamos direto aí para as duas rádios que foram montadas por ti em Bagé. Conta um pouquinho essa história pra gente, Bozó. Bom, Jane, eu não sei se eu vou te contar a história das rádios que foram montadas. Eu vou começar contando a minha história, que eu nunca pensei em ser um cara de rádio. Eu ouvi o rádio no fundo do pátio da minha casa, né, enquanto meus amigos jogavam futebol. E nesse caso, os meus amigos saíram bons de bola e Hum, jogaram, inclusive, na dupla Baguá, que é Bagé, Grêmio Esportivo Bagé e Guarani Futebol Clube, clubes tradicionais da nossa cidade, inclusive campeões do estado, né? E eu ouvia muita música, muito rádio, gostava de rádio, né? Desde da metade da década de 70, mas eu nunca pensei em trabalhar no rádio, mas eu tinha um treinamento dos meus ouvidos através de ouvir pessoas que comunicavam muito bem naquela época, né? E também música boa mesmo, sabe? E eu tinha esse hábito quase que diário, né? E aí eu comecei a ouvir música e passou o tempo, fui trabalhar e depois eu servi ao exército e depois do exército eu
comecei a ouvir rádio de novo e um dia eu ganhei um LP dos Beatles, chamado Let It Be, que ninguém conhece, né? Imagina, eu ganhar um disco dos Beatles, Let It Be, capa dura, bonito, lindo, maravilhoso, né? E foi pela primeira vez que eu fui à rádio, a Rádio Difusora, que tinha um programa à tarde que sorteava discos da Casa Galo. E aí eu cheguei na rádio para pegar o brinde, né? E então tinha que passar na loja ao lado, né? E foi a primeira vez que eu entrei no rádio. Tudo bem, aí eu entrei na rádio, né? Tudo bem, escolhi o disco e tal. E daqui a pouco eu comecei a me envolver com a comunicação. Aí me convidaram para ser plantão esportivo, depois eu já passei a fazer um programa chamado Gramofone, até tem um aqui atrás de mim, um tipo Grammy, o Grammy é o gramofone, né? Que é o prêmio maior da música mundial, né? Sim. E então, Jane, eu aí comecei a me envolver e fiz um programa de nome Gramofone, junto com alguns amigos de Bagé, e dali eu comecei a entrar dentro do rádio mesmo, né? E aí o pessoal da televisão, que estava inaugurando naquela época em Bagé, em 1977, me convidou para ser produtor de televisão, de fazer comerciais e também programa de variedades, e até apresentar um programa chamado Projeção, que eram os clipes que apareciam geralmente no Fantástico e tal, e eu apresentava aquele programa durante o Jornal do Almoço. E aí houve esse envolvimento através da televisão, mas eu estava ainda engatinhando no rádio. Aí desse passo da televisão para o rádio, eu optei mais em ficar tanto na televisão como também no rádio, né? Mas aí foi o rádio que me envolveu mais, né? Aí eu fui para o Rádio AM, comecei a fazer reportagem esportiva, né? Fazia o setor dos clubes de Bagé, era amigo da boleirada toda, eu sei que tem alguns boleiros que estão me assistindo, que são meus amigos e tal, e que eu gostava um monte pra caramba daquele clima do futebol e tal. E depois daí eu comecei a fazer a apresentação de programas durante a noite, na Rádio Difusora, né? Só que tinha uma diferença. Eu colocava músicas que eu gostava e totalmente diferente daquelas músicas que rodavam durante o dia, né? E aí, por ser diferencial, eu comecei a ganhar um público muito legal, muito fiel e tal, e era diferenciado na rádio, enfim. E daí foi uma trajetória que começou a mudar o rádio na cidade. Quer dizer, todo mundo conhecia a Rádio Difusora de Bagé como uma rádio diferenciada em termos de música. E foi aí que eu comecei a participar já do processo de imigração do rádio AM para o FM, porque ainda não existia rádio FM na cidade. Existia em Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, talvez Passo Fundo, se eu não me engano. E em 1982, no final de 1982, eu estava com o seu João Henrique Gato, a qual eu devo muita assim, gratidão, né? Porque foi a pessoa que apostou em mim na época, né? E eu estava com ele no intervalo da Voz do Brasil, na recepção da rádio, e tocou o telefone preto, aquele telefone preto, pesado. E o seu João estava lendo uma revista, um jornal, sentado, e eu na sacada da janela, olhando para a rua, tocou o telefone, eu fui lá e atendi ao telefone, e perguntaram se o seu Galinho estava, eu digo, o seu João está. E eu digo, o senhor quer que eu chame ele? E ele disse para mim, não, aqui só disse para ele que aqui é o Médici e que a FM dele saiu. Tá, tudo bem, né? Médici era Médici, né? Não era mais o presidente, né? Na época, isso na gestão do presidente Figueiredo. Então, o Médici tinha aquelas presidências entre Bagé e também Rio de Janeiro. Então, saiu a primeira emissora FM de Bagé, todo mundo tinha voz bonita, enfim, todo mundo era locutor, de voz grossa, o pessoal mais velho que eu lá, barbudo, com a bolsa, estilo hippie e tal. Eu digo, bom, isso aí não vai sobrar para mim, mas eu tenho quase que certeza na música vai sobrar. Aí eu só vou ver um abraço e disse para mim assim, olha, vamos começar a partir de agora trabalhar em cima da FM. Então aí
me deu toda a carta branca para que eu pudesse montar a primeira rádio FM de Bagé, né, que foi a Delta, e eu tive o prazer de conviver com pessoas no Rio de Janeiro, fazer estágio fora, andei por outros lugares aí também aprendendo alguma coisa, gravando músicas, enfim, e coloquei a rádio no ar. Agora, por incrível que pareça, o lançamento da rádio, ele foi às pressas. Ele foi às pressas e foi também um pouco engraçado, porque tinha o operador, que era o Antônio Pimenta, que também era cabeludo, assim, fazia aquele tipo também mais hippie na época, né? Então eu e ele descemos até ao ginásio de esporte Presidente Médici, né, para montar a rádio na véspera da vinda do presidente Figueiredo a Bagé. Que o presidente Figueiredo iria almoçar no Militão, na convite do prefeito, e era muito amigo do prefeito Carlos Sazambuja, ao som da primeira rádio FM de Bagé. Puxa, aí era uma responsabilidade incrível, né? E nós montamos a rádio dentro de uma antena do transmissor, né? Enfim. Então, isso realmente foi o que aconteceu, né? Foi uma coisa bem legal mesmo. Eu estou sentindo que a minha imagem está congelada. Agora estou legal. Ah, agora apareceu. Sim, agora deu bem na foto. Vamos lá. Aqui, né, Vozó? Daí complica, né? A chuva às vezes atrapalha. Mas vamos lá, continua com a gente aí. Continua falando da Calandra e da montagem da Calandra. A Calandra foi uma sequência, né, de outro trabalho, de outro desafio, né, que eu gostaria de colocar em prática, né, porque depois de 3 anos de uma rádio FM muito bem feita, eu queria partir para um novo desafio com uma rádio mais interativa, uma rádio mais participativa e também com uma equipe de trabalho também mais atuante e jovem, né? E essa proposta realmente foi colocada na mesa e aceita, né? E aí sim, realmente houve uma revolução no rádio bagense, porque a Rádio Calandra marcou, acho que por 6, 7 anos, né? Onde de 86 a 92, eu acho que os projetos que foram feitos dentro da rádio realmente foi incrível, né? Porque a Calandra teve referências, né, em vários locais do Brasil também, porque ela, além de me projetar, eu digo me projetar porque eu, através da Calandra, eu consegui abrir um leque para outros eventos, né? Para outras possibilidades de que não só o rádio fazia com que eu pudesse ser uma pessoa conhecida, né? E dali da Calandra houve uma migração para a parte de eventos, onde eu participei de eventos nacionais, até mesmo internacionais, mas também a possibilidade daquelas pessoas que eram colaboradoras entre tu, né, e muitos outros, eu sempre digo que a gente nunca faz nada sozinho, tornar uma rádio dinâmica, uma rádio moderna, uma rádio atual e tal, tocando músicas também contemporâneas dentro daquele tipo de programação que tinha nas músicas de 1980, né, uma revolução em todos os sentidos, tanto nacional como internacional. Sendo que eu sempre tive mais uma preferência por música, né, internacional, mas a Calandra foi um diferencial nesse ponto, porque reuniu mulheres, reuniu jovens, né, jovens na época, locutores e muito bom, comunicadores, né, e também alguns programas especiais na área do nativismo e coberturas de shows. A cobertura de show era uma coisa assim, impressionante, né? Isso é uma coisa que eu levo assim como um grande legado, né? Porque na época você ia no Militão, ali vinham as maiores bandas de rock dos anos 80, né? The Titãs, a Paralamas, aqui de Abelha, enfim, né? E você ia lá e transmitia o ensaio do grupo, né, antes do show, e fazia um
pós-show também, entrevistando o pessoal da banda, não tinha essa frescura de assessoria de imprensa, enfim, tal, né? Mas era um diferencial, com exceção do Roberto Carlos, né, que é intocável. Todos os shows que foram a Bagé tiveram coberturas assim da Calandra, impressionante, né? Todos os artistas puderam ir na rádio, escreveram nas paredes da rádio, deram entrevistas ao vivo antes, depois do show, cantaram música, ensaios, né? Quer dizer, e além dos programas, né, que a gente saía para fazer na parte externa da cidade, com uma qualidade de som local, digital praticamente, né? A qualidade digital de hoje seria, né? Então, a Calandra realmente foi um marco. De uma forma bem... De uma forma bem didática, sim, eu gostaria que tu lembrasses, tu consegue lembrar, por exemplo, do Canto Borges, de manhã, tipo assim, de manhã, programas, os programas, alguns nomes de programas, tu consegue nos trazer essa recordação? E eu quero falar também aqui, olha, Arques Café Bagé, aqui a Carmen Maidana, sempre a Claudete também entrou ali, Pereira de Souza, Cristiane de Campo Bom, estou te assistindo, né? Então o pessoal está chegando aqui, eu estou lembrando, gente, que nós temos um bônus, é só pedir ali no inbox, no direct, né, aqui do Instagram, você pede ali a sua playlist especial montada pelo Bozó. Bozó, agora vamos tentar, então, de uma forma bem didática, lembrar aí desta programação, como era montada na época. A programação didática, ela não era uma programação assim, quadradinha, entende? Aquele rádio quadrado eu nunca quis fazer, né? Então, ela tinha uma programação com nomes de alguns programas, né? Mas geralmente era o comunicador trabalhando em cima das músicas, das notícias, né, da informação instantânea, né, claro, através do jornal, né, ou das revistas, que na época a gente não tinha internet ainda, né? Então, mas era praticamente instantânea porque tu recebia o material do jornal, das notícias do dia anterior, e nós tínhamos a assinatura de quase todos os jornais do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Mas, assim, o que se destacava mesmo eram os programas especiais. Assim. Eu tinha um programa com a Carolina Gonçalves, todo mundo se lembra da propaganda do Gimo, né? Quem não conheceu a Carolina deve estar morando também aí em Floripa, né? A Carolina que foi da RBS TV, né? Trabalhou comigo praticamente 2 anos, num programa chamado Prato Feito. Inclusive, durante esses 2 anos, teve um ano que a gente não se falava, dividia a bancada, mas não se falava, né? Então, isso é uma coisa muito estranha, mas eram os 2 profissionais, assim, sabe? Bom, alguém conhece a Carolina, né? Sabe que a Carolina é um excelente profissional, né? E aí a gente não tinha esse contato. Houve um pequeno atrito, né? Mas foi muito legal, porque a gente fazia profissionalmente mesmo, né? E tinha o programa da tarde também, depois que o Guilherme comandava, né? Das 2 até às 6 da tarde, eu entrava com um programa chamado Sunset, de 6 às 7. Aí vinha a Voz do Brasil, né? Que até hoje tem o horário, parece que agora é flexível, né? E à noite nós rodávamos mais músicas até às 10 horas da noite, diversificadas, e das 10 à meia-noite eu entrava com um programa chamado Midnight 98, que era um programa de músicas românticas, era uma espécie de love songs que fez muito sucesso, né, durante décadas e faz até hoje, né? Então, esse era o esqueleto da rádio, mas o suporte mesmo da rádio vinha da parte externa, né? Que eram as pessoas que tinham um programa especial. A Jane mesmo, né, tinha um programa chamado Baby Sunday, né? Tu era a rainha dos baixinhos da época, né? Quem não sabe isso, fica sabendo a conta. Foi a rainha dos baixinhos. Eu tinha um horário de acordar às 6 da manhã. Tem horário de locução, claro. Não, cedo para...
Tu acordava cedo, mas tu fazia locução, né? Mas depois o leque que se abriu, a possibilidade para ti foi melhor, né? Porque tu conseguiu sair para a rua, mostrar a cara também, junto com todos os outros, né? E fizesse o teu estilo e marcou o teu estilo em Bagé. Hoje tem gente, talvez com 30, 40 anos, que pode estar assistindo ou estar se lembrando da Jane Barcelos fazendo Babys também. Com É seus verdade. filhinhos dentro de casa, E eu lembro que assistindo. quando. Oi, pode falar, desculpa. Não, não, eu digo, com seus filhos assistindo Patrulha Canina, talvez. Pode continuar aí. Não, eu lembro que eu fui na Delta, né, fazer um comercial. Meu filho me levou até a Delta para fazer um comercial. E lá, então, Sim, foi a primeira vez que tu ouviu a minha voz. Depois, enfim, aquele comercial eu repeti 9 vezes até acertar. sim, tinha E que fazer. Tinha que fazer. Cara. depois, então, passado um tempo, passado eu acho uns meses e tal, foi quando veio o convite para que eu fosse trabalhar nessa rádio. Nessa época, existiam critérios, Bozó, de avaliação. Por exemplo, hoje está bem mais difícil. Hoje não existe mais vozeirão no rádio, como tu acabou de falar lá no início, né? Como é que tu conseguiria hoje selecionar pessoas para trabalhar no rádio? Ah, pelo conteúdo, né, Jane? Pelo conteúdo e tu saber trabalhar a pessoa como se fosse um diamante, ou seja, tu vai lapidando as pessoas. Sim. Até é interessante eu te falar isso. A minha trajetória no rádio, ela foi de pouco tempo, né? Mas ela foi uma trajetória meteórica. Eu cresci muito dentro do período de 12 a 14 anos, quando eu fiz rádio. E fazem praticamente quase 30 anos, 28 anos, que eu estou fora do rádio. Eu estou fora do Uhum. rádio, mas o rádio não saiu de mim, eu continuo dentro do rádio. Fui trabalhar em outra plataforma, que é a plataforma de mídia impressa, né, com revistas, mas eu não saí do rádio. Então, essa trajetória meteórica minha me levou a várias possibilidades. Primeiro, porque a avaliação que eu fazia para as pessoas para o rádio e a avaliação que eu faria em qualquer tipo de capital humano, né, sem aquelas coisas, né, essenciais e básicas para escolher uma pessoa com determinado tipo de trabalho. O que eu tinha e tenho até hoje é o feeling. Isso é uma coisa que, né, as pessoas que têm esse feeling, elas conseguem, né, captar e saber quem dá para aquilo ou não. Um jogador de futebol, enfim, eu trabalhei com uma agência de modelos, né, de 88 a 95, eu trabalhei praticamente na maior agência de modelos do mundo, né, que foi a Elite. Para quem não sabe, a Elite foi quem descobriu a nossa Gisele Bündchen, que hoje está aposentada, né, e foi eleita no nosso concurso em 1994, no Atmosfera, em Porto Alegre, né. Imagina. Então, era esse feeling também que eu tinha para escolher também meninas, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, nos eventos de São Paulo. Então, era uma espécie de seleção, enfim, sabe? Tu fazia uma seleção nas cidades aqui da região, levava para Porto Alegre selecionava e levava para São Paulo. Dentre essa leva saiu a Gisele Bündchen, né, que foi escolhida, que foi uma como é que eu vou te explicar, um talento escolhido pelo Gilson Stein, lá de Passo Fundo, daquela região de Horizontina, onde ela era, né? Na época, a Gisele, acho que tinha 14 anos, e naquele evento tinha duas meninas que também eu tinha escolhido que foram para São Paulo. Uma não quis ficar, era tão mais bonita, talvez, que a Gisele naquela época, mas a Gisele foi diferenciada depois, lapidada, enfim, né? Então, eu tive sempre esse feeling para escolher as pessoas. Então, foi o meu caso, foi o caso de muita gente que eu escolhi, como a Suzana Munhoz, por exemplo, que era uma uruguaia que casou e foi para Bagé, uma pessoa assim, maravilhosa, né? E sentou na minha frente um dia e perguntou se não tinha como trabalhar numa rádio. Mas só na maneira como ela me perguntou se podia trabalhar numa rádio em espanhol, eu Uhum. digo, tu trabalha em rádio, porque eu acostumado a ouvir a El Mundo, acostumado a ouvir a Concerto, acostumado a ouvir rádios uruguaias. Eu digo assim, puxa, essa mulher é locutora, não precisa fazer nada com ela, só dar um emprego para ela, né? Mas, Uhum. claro,
tinha aquela dificuldade, porque era espanhola, né? Espanhola, mas ali na nossa zona a gente entende perfeitamente o Sim, espanhol. E aí a sim. Suzana realmente roubou a cena, né? Durante muito tempo em Bagé, foi locutora oficial da Expo Inter, né? Quem não sabe, a Expo Inter é a maior feira da América Latina do agronegócio, né? E a Suzana foi também através desses filhos e outras pessoas também. O Carmo Della Vecchia começou no tempo da agência Elite, né, que naquela época o casting da agência tinha alguns nomezinhos, assim, tipo Isabelle Fontana, tinha Cauã Raymond, tinha Carlos Casagrande, então a agência tinha um time bom de modelos, né, e o Carmo Della Vecchia foi concorrer no nosso concurso em 88 lá em Bagé, e junto com o Lara, que hoje é deputado Sim. estadual, para quem não sabe, os dois foram vencedores da etapa de Bagé e vieram a Porto Alegre, concorreram, e Carmo Della Vecchia foi para São Paulo, e de lá, todos conhecem o trabalho do Carmo aí na TV, hoje já também quase, né, se aposentando, né, da Sim. parte de ator também. Né? Então são essas Bozó, coisas assim, tudo feeling, né? vamos dar um oizinho pro pessoal aqui que está chegando. Deixa eu ver quem mais aqui. A Claudete, Marcelinho Castro, foi nosso colega, lembra? O DJ Marcelinho Castro. Sim, 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 sim. Sim, o DJ e também academia, né? Faz lá a academia, enfim, já esteve aqui conosco. Raquel, a Raquel Terezinha, o Ricardo, quem mais? Grande Bosódios, o Ricardo, WSP. Cláudio, de novo ali, geralmente no áudio Flávio José Guimarães, o Guima, o Mimi, né? Que eu chamava de Mimi, meu Tá, amiguinho, nosso amigo exato, lindo, exato. a gente era muito família, né, Bozó? Isso é uma coisa muito legal, assim, de lembrar, sabe? Aqui, ó, a Cristiane Pereira de Souza, Cristiane, adoro Love Songs. Rogério Vinhol, nosso colega também, boa noite. A Marisete, lembra da Marisete? RBS Sim, TV, fazia os sim, eventos sim, com a gente, parceria. Boa sim, noite, sim. saudade, querida. Quem mais ali, ó? Exaú, tô ligado, meu amigão. Esse é teu amigão lá, ó. Exaú. É... Quem mais? Ah, lembro dos grandes artistas que eu conheci na Calandra. Kid de Abelha, Paralama, Shakira, Skank, muitos outros. E Shakira foi lá, né? nesses Shakira, shows, né? baixinha, pequenininha. Sim, A sim, baixinha. roupa nova. E nesses shows, né, que tu lembra aí, Bozó, lembra de alguns assim que tu, na verdade, tu trazia, né? Tu trazia através da rádio e montava toda a É, estrutura para externas. não, na realidade a rádio era parceira dos shows, né? Eu levei alguns shows, né? Mas o Beto Coronel, saudoso Beto Coronel, era o grande mentor dos shows em Bagé através da dupla Dodge e Sicão, né? Então, eles tinham uma parceria muito grande e eu tinha uma parceria muito grande com o Beto, então a gente montava a estrutura de produção local e esses shows chegavam a Bagé. Todos os shows que vinham a Porto Alegre, que vinham ao Rio Grande do Sul, passavam por Bagé. E esse monte de gente que tu leu aí e tal, de banda, enfim, né, eu consegui, assim, né, ter uma proximidade muito grande, né, a rapaziada do Ira mesmo, que Nazi, o Edgar Escandurra, cujos pais moraram em Bagé, o Edgar Escandurra, parceirão, né, e eu ia a São Paulo, ficava na casa do Edgar Escandurra lá durante um mês, a banda Ira, na época, fazia a abertura para o show dos Titãs, sim, Uhum. a banda Ira fazia a abertura dos Titãs e às vezes nós íamos, né, nos shows e no camarim ali era gozado, né, porque a gente tinha o camarim dos artistas e tal, então ali a gente comia muito bem, né, porque era uma gurizada música, ainda começando, o Ira era o Ira, mas não o Ira e tal, né, e, e nós tínhamos essa parceria grande e tal. Então eu conheci muita gente na época lá, o pessoal do RPM, enfim, tinha toda aquela turma dos Titãs, aquelas bandas de São Paulo, eles se reuniam numa boate lá e eram amigos, e sempre eu estava na volta do Edgar e tinha esse carinho da gurizada toda, né? Então foi uma experiência muito boa também através dos shows, porque não foi só as raízes de levar o show a Bagé, e sim de criar um vínculo com algumas pessoas
que ainda hoje estão no mercado. Inclusive o Ira até foi destaque a semana passada na Zero Hora, com um novo lançamento, um novo trabalho, né? O Edgar e o Nazi sempre parceiros. E eu fico contente com isso, porque o Ira continua mais vivo do que nunca. Não, eu lembro que era bem participativo, né? A família, como a gente estava comentando agora, a família do Edgar era de Bagé, né? Tinha uma chácara. Sim, Isso. sim, 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 tinha uma chácara e o Edgar namorava uma menina do conjunto chamado Mercenárias e tinha uma parceria também com o pessoal que trabalhava com Lobão, enfim. Quando você juntava, eles tudo ali era complicado, né? Porque eles tinham uma linguagem diferente, né? Porque eles eram amigos, eu era um estranho no ninho, como se dizia na época, né? Mas ali eu tinha o meu conhecimento musical, né? Não tinha a parceria, não falava, né, a mesma linguagem deles, né? Porque eles eram amigos e eu era apenas um conhecido do Edgar, então amigo do Edgar, né? Amigo do Edgar mesmo, amigão, parceiro, assim, parceiraço. Mas eu convivi no meio dessa galera toda, assim como foi no futebol também, né? No futebol, muita gente assim não sabe, né? Mas eu vi a trajetória toda do Branco de ir para o Fluminense do Rio de Janeiro, né? Vi como aconteceu toda a transação, né? E me lembro do contato que eu tinha com o Branco, né? Próprio tá aqui várias vezes eu fui passar a temporada no Rio de Janeiro e o Branco dormia numa rede e eu dormia na cama dele, né? Sim, sim. Então tem uma coisa que me marca muito, né? Eu e ele, que nós falávamos, né? Que no ano que ele foi campeão carioca, nós vínhamos pelo túnel Rebouças, num Monza preto, 0 quilômetros, uma segunda-feira, chovia, e no rádio dava o Love Songs da cidade, né? Careless Whisper com o George Michael, né? E nós olhando praticamente um para o outro, quase que chorando, né? A gente de Bagé, né? De Bagé, o cara campeão carioca, né? Campeão carioca, e a gente passeando, vindo para casa, né? Ele morava na Barra, vindo para casa e ouvindo essa música. E eu dizia para ele, puxa vida, como é a vida, né? O Luiz Fernando Rosa Flores, que foi outro multicampeão de futebol, amigo da gente também, e estava lá no Botafogo da Paraíba, e eu sempre achava assim que o Luiz Fernando deveria jogar num grande time, e jogou nos grandes times, jogou no Cruzeiro de Belo Horizonte, foi multicampeão, jogou no Inter, enfim. Então, quer dizer, a vida é assim, né? Depois o Branco foi com essa trajetória, campeão mundial, e todo mundo conhece, né? Mas os amigos tu conhece na hora ruim, e eles não te abandonam, sabe? Porque é nessa hora que, quando tu tá começando, que aqueles amigos estão do teu lado, eles não esquecem mais de ti. Na boa, todo mundo é teu amigo. Verdade. Olha, Bozó, tem uns comentários aqui que eu quero falar da Pereira de Souza Cristiane, conheci grandes radialistas, Antônio Carlos Niederauer, Sim, ótimo. Arlindo Sassi, morava em Porto, adora rádios. Está em rádio ainda, o Arlindo. Para quem não sabe, o Arlindo está em rádio. Está em rádio ainda, fazendo o seu Love Song, se eu não me engano, na Rádio Caiçara, em Porto Alegre. Grande ídolo, né? Quem não conhece o Arlindo Sassi? O Niederauer gravou vinhetas para Calandra FM. Né? O Niederauer foi um dos grandes locutores da Rádio Gaúcha também, né? Foi uma das vozes padrão da Rádio Gaúcha. Esse pessoal todo aí, né? Várias pessoas Birajara Valdez, esse time todo a gente trabalhou, né, junto na RBS, eu tive contato com eles na Band FM, então eu sou desta geração, só que eu não continuei quase 3 décadas depois, quer dizer, esses meus amigos, alguns já foram embora, o Niederauer já está no outro plano, o Bira Valdez, né, muitos outros radialistas de nome, de peso, de Porto Alegre, a gente convivia praticamente, né, quase que semanalmente, porque eu ia a Porto Alegre buscar discos em gravadoras, né, e as gravadoras te davam discos e tu ganhava também uma espécie de jabá, às vezes, indo a show, quer dizer, isso também me proporcionou um Rock in Rio, né, um Rock in Rio, ficar perto do lado do Prince, ficar perto do George Michael, ficar perto do Guns N' Roses ali, né, com 2 metros, né, e indo para uma coletiva com os caras e tal. Então, quer dizer, além de Hollywood Rock, onde teve
Madonna, teve Michael Jackson, enfim, vários shows onde eu pude pegar também o autógrafo do B.B. King, né? Quem não lembra do saudoso B.B. King, o homem da guitarra. Peguei um autógrafo também especial em Porto Alegre, do James Taylor, né? Quer dizer, então essas coisas assim, né, são passado, mas que em pouco tempo eles me alavancaram para que eu me tornasse, parece uma espécie de dinossauro, mas eu não sou dinossauro, eu sou um dinossauro desses gurizinhos brincam, porque eu estou fora do rádio. Tem outros que têm muito mais idade do que eu no rádio, né? Tem 40, 50 anos no rádio, são mais diferenciados e competentes do que eu, mas eu, nessa trajetória meteórica, eu consegui também abrir espaço. Ô Zó, como é que era a plástica sonora da rádio? Como é que tu conseguia... porque tu teve que montasse a rádio inteiro, tu tinha que pensar na plástica sonora, nas vinhetas, quem gravar e tudo mais, e que iria nessas vinhetas. Como é que foi esse processo? Não, o processo de uma rádio era feito, a plástica que a gente chama, né, era feito da seguinte maneira, eu tinha por hábito, assim, sempre gostar de vinhetas cantadas, né? Então, como eu gostava de vinhetas cantadas, eu comecei a pedir para gravar algumas em Porto Alegre, através do estúdio da Isaek, né? E também com locutores de Porto Alegre, entre eles o Niederauer, né, que tinha uma voz padrão, a Katia Schumann, que era da Katia Schumann, que era da Ipanema FM, que era a voz do rock naquela época, né? E eu comecei a gravar essa plástica toda da rádio fora da cidade. E a partir daquilo ali, com o nome dos programas, com vinhetas, com spots, enfim, eu comecei a dar uma cara para a rádio, né? Um esqueleto para a rádio, das 6 da manhã a praticamente às 2 da madrugada. Então, essa era a plástica da rádio, e de quase todas as rádios também, né? Quem é que não tem na cabeça uma vinheta da Atlântida, da Cidade, enfim, da Delta, da Calandra, quer dizer, são coisas que marcam, né? Então, cada emissora tinha a sua característica, né? Hoje já mudou muito isso, né? Hoje o rádio é mais dinâmico, né? Ele é mais dinâmico e tu está sempre mudando também de cara, de plástica e até mesmo de pessoas, de locutores, de comunicadores. Então, isso é bem mais dinâmico hoje. Naquela época, tu não tinha tanta necessidade de fazer isso. Eu lembro, eu lembro da primeira vez que eu tive ZYD 609. Era Tremia da padrão, né? cabeça aos pés. Era padrão fazer isso aí, né? Rádio Era padrão 98, fazer. lembra? Calandra Era FM. padrão. Não, isso era padrão, né? Todos os locutores, locutoras diziam isso aí na época, mas depois a gente foi mudando a linguagem, né? Mudando bastante a linguagem, né? E isso fez com que o rádio também se tornasse aquela coisa mais interativa, né? Mais participativa e de informação, né? Eu trabalhei na Sim. Itapema FM durante muito tempo, sabe, né? Que é uma rádio, né, bem montada praticamente, mas o básico dela também é a música, né? E eu também Sim, procurei fazer com que a música sempre fosse a cara da rádio. A cara sim, da sim. rádio era a música. A cara da rádio É. era a música. E E a cara da rádio. a rádio que tu montava, ela era muito atemporal, né? Por exemplo, a gente tem a seleção que tu fez, aliás, pessoal, não esqueçam a playlist do Bozó, ela tá disponível para vocês no Spotify, lá no meu, Jane Barcelos, mas também você pode pedir aí no direct que o pessoal tá liberando para vocês aí a playlist do que o Bozó selecionou, 20 músicas. E eu já, lógico que eu ouvi hoje à tarde e vi que tem muita coisa atemporal ali, gostei demais. Deixa eu dar um oizinho aqui, Bozó, de novo. Ó, vamos dar um oizinho pro pessoal, que tem muita gente que queria te ver, que estava querendo saber de ti. Então, deixa eu ver onde é que tá. Ah, Meg Ouviu? Gonçalves, nos anos Ouviu? 80. Cadê Meg, meu Deus? Eu estava falando e saiu Meg daqui, deixa eu achar. Ah, nos anos 80 o rock brasileiro estava em alta, foi a melhor era do rádio e do rock. Época que Bagé recebeu muitos shows de qualidade, até Jimmy Cliff, Marcelinho Castro lembrando. Até Jimmy Cliff. Jimmy Ó, Cliff, Jimmy Cliff. a Jimmy Tânia Cliff. lembrando, a mãe de Edgar era ouvinte da Calandra, lembro dela ligando, pedindo música aos domingos, a Tânia Minski falando. A Garcia, o Garcial Merinda, ai, saiu dali.
Tem horas que eu vou puxando aqui, aí tem outra pessoa ó, tá. Garcia Almerinda, oi. A Neca Félix, a minha amigona, tá aí. Pereira de Souza Cristiane, sim, verdade. Algum comentário que a gente fez. A Pereira, de novo, foi diretor-geral, Lua Fantástico. Luiz Ney trabalha numa rádio também no interior, tá falando o Marcelinho Castro. Sim, Reginaldo, sim. lembra do Luiz Ney, né? Sim, sim. O Lúdio, grande amigo, grande O parceiro, Lúdio né? continua em Sim, sim. rádio. É Sim, isso aí. continua em rádio. E o Lúcio trabalhou numa época também numa loja numa marca, né, numa grife, que também foi que me levou a essa projeção através do mundo da moda e da beleza, né, porque tinha uma grife chamada Elos, Sim. que foi, ainda é sucesso, né, mas a Elos nos anos 80 era um diferencial. Né? Então a Elos, ela tinha uma marca, ela tinha uma grife que nacionalmente era diferenciada, e ela abraçou o concurso The Look of the Year, que era do Joe Casablancas. Para quem não sabe também, o Joe Casablancas é pai do vocalista do Strokes. E, e aí, através da Elos eu consegui ser um caça-talento, na época Talent Hunter, que eles usavam o termo, da Elite, né? Foi quando eu comecei a trabalhar com eles, né? E participar de todos os eventos. E conseguia levar, né, a Bagé os nomes, né, da grife Elos e Elite para participar dos nossos eventos, que geralmente botavam 2, 3 mil pessoas aonde eram realizados, né? Quer dizer, era um marco histórico aquilo, né? Porque eram belas festas, né? A Elos era diferenciada, eu aprendi muito também musicalmente com as músicas que a Elos usava em seus desfiles, né? Aprendi muito também com a qualidade, com o comportamento, com o estilo Elos. A Leila Calil, que sempre foi uma pessoa inovadora, contemporânea, enfim, que deixou a sua marca, deixa a sua marca ainda em Bagé, através das suas lojas, né? Foi que também me projetou nesse tipo de trabalho, e eu sou muito agradecido a ela também por entrar no mercado que me abriu uma possibilidade de conhecer coisas que eu jamais iria pensar em assistir uma Grace Jones no Palace, em São Paulo, em conhecer uma modelo a maior do mundo, assim, de Crawford, também em São Paulo, e ficar com vergonha de tirar uma foto. Eu digo, essa mulher é muito bonita, eu não vou chegar perto dela para tirar uma foto. Foi a única vez que eu tive medo em toda a minha vida, mas era uma modelo diferenciada realmente, né? De passar no Mediterrâneo praticamente uma semana em Rio das Ostras, com os artistas, com os modelos, para a grande final, né, e que era realizada sempre numa sexta-feira à noite. Então, são coisas assim que o rádio me abriu isso, né? O Sim. rádio me deu essa possibilidade. Então, eu não fui só do rádio, né? Fui para outros caminhos também. Outros caminhos. Bozó, agora falando na Leila, falando, enfim, da Elas, eu lembrei que acho que uma dos primeiros ambientes, os primeiros ambientes com música que eu vi, uma loja, enfim, ambientado por Tito, fazia a parte sonora, né, da loja. Hoje disso, né? Eu trabalho com rádios online, eu monto os ambientes musicais. E na época, Bozó, tu lembra como que tu montava esse trabalho? Era um trabalho muito bom, né? Um trabalho, eu amo fazer isso, mas tu lembra como era feito na época, não? Hoje a gente chama de playlist, como tu chamava na época, como era? Tu fazia para poucas Não, pessoas, só para mim. era uma programação musical, né? Eu me criei fazendo programação musical, levando lista de músicas na Polícia Federal para carimbar, quase todos os dias à tarde. Imagina Sim. a dificuldade, chegar a levar, bater naquela máquina de datilografia, 3 vias, ir lá na Polícia Federal para ter um carimbo. Os caras não olhavam a tua música, o que ia tocar ali, mas eles tinham que carimbar, eles tinham que dar ali tranquilo. Então, ali, né? Mas eu já tinha as músicas que eu gostava. Eu sempre tive o privilégio de dizer, Jane, que eu sempre toquei aquilo que eu quis. Eu sempre ouvi aquilo que eu gostei. E eu sempre tentei rodar para os meus ouvintes, para as pessoas que
que faziam parte de algum segmento aonde eu estava presente, aquilo que eu gostava. E, principalmente, eu respeitava muito meus ouvintes, porque eu sabia que eles gostavam das músicas que eu rodava. Então, eu nunca tive dificuldade em fazer uma playlist, porque eu rodava aquilo que era bom, que era bom, que era bom. Eu nunca tive preconceito com relação às músicas, é claro que tinha determinadas músicas que eu não rodava porque achava que em determinado momento não cabia. Mas eu nunca tive preconceito e não tenho hoje. Hoje seria difícil eu fazer rádio com a onda de músicas que não me agradam aos ouvidos. Não que eu tenha alguma coisa contra, não tenho nada contra. Ainda vi uma declaração do Nazi na revista Veja Online desse final de semana, onde o Nazi diz que as músicas que eram feitas na década de 80 eram eruditas perto das músicas que são feitas agora. Eu respeito a opinião dele, lógico, e além disso também é meu amigo. Se eu puder encontrar com ele e falar isso novamente, claro, a gente respeita, mas eu acho que tem muita coisa boa hoje. Tem muita coisa boa. E na música internacional tem coisas até melhores que antes. Entende? Então, eu não sou aquele cara assim, não, em 80, em 70, 90 se fazia música melhor. Não, não, tem muita música boa. Eu ouço muita coisa nova. Eu ouso ouvir muita coisa nova também. Quer dizer, eu não fiquei naquele tempo lá de 1970, de 1980, enfim. E como tu me perguntou, como é que eu montava aquilo ali? Eu achava que o ambiente que frequentava a loja gostava daquele tipo de música que eu estava colocando. Então eu tinha feeling de saber de quem comprava uma calça Elos, que era uma calça, né, cara, que era uma roupa da Elos, uma jaqueta da Elos, era uma jaqueta cara, boa, mas era para quem tinha bom gosto. E quem tem bom gosto gosta de coisas de bom gosto, lógico. Né? E a música faz parte disso. Né? E a música realmente ela transforma a vida das pessoas. Ela Sim, é um transforma. ambiente sofisticado, né? Tu fazia um ambiente sofisticado de acordo com a roupa, de acordo com a marca, enfim. Sim, sim, sim. Eu às vezes entro em ambientes que eu gosto das músicas e aquilo me motiva a eu ficar dando uma olhada nas peças de roupas, enfim, né? E até comprar, né? E às Sim. vezes tem ambientes que tu entra e só pela música já não te agrada, né? Então, não, mas isso para mim significa bastante também. Para Significa mim bastante. também. Eu chego num lugar que não está tocando uma música que eu gosto, com certeza eu saio do lugar. Não fico, eu não permaneço de jeito nenhum. Não pode estar tocando nada que eu não goste. Mas, ó, olha aqui, Reginaldo Lopes Costa. Reginaldo, ó, Sim, moro em Chile, sou natural de Bagé, irmão do Bedico, jogador de futebol. sim, 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 sim. Feliz por ver você, Jane e Beto Bozó, grandes lembranças da Calandra FM. Ó, Artes Café, aqui em Bagé também teve o Tomate, grande amigo. A Marisete, isso é evolução, Jane, que amor. Ali, Pires, queridos amigos, prazer em revê-los. Deve ser o Cláudio Pires, tá só Pires ali, 8885. Porciúncula Gonçalves, o rádio ainda é um dos melhores meios de comunicação. Quem mais aqui? O Cláudio falou de novelas Não Sou Cindy Crawford. E a Café Bagé que mandou lá uma carinha com coraçãozinho. Que legal, né, Bozó? Ver esse pessoal todo aí. O pessoal tem um carinho muito grande por ti ainda, né? Porque tu se afastou do rádio há tantos anos, mas o pessoal não esquece, não tem como esquecer, né? Não, acho que não, Jânio, acho que não, porque, por incrível que pareça, até eu tive uma temporada, né, de 20 anos trabalhando numa empresa na Diba, né, que representa a Editora Abril, e então eu sempre, nos lugares que eu chegava, as pessoas me perguntavam em que rádio eu estava, em que rádio eu trabalhava, né, e isso ajudou a abrir muitas portas também, né, para esse tipo de mídia impressa, né? Mas eu realmente eu sei que eu deixei um legado, né? Eu sei que eu deixei uma marca, né? Uma trajetória muito bacana, né? Porque foi assim, né? Foram coisas, né, que aconteceram na minha vida
que muitas pessoas fizeram parte também, né? Muitas pessoas mesmo. Tem muitas Sim. pessoas que até deram um salto na vida para outro tipo, né, de lugar, enfim, através de alguns eventos, de alguns conhecimentos que naquela época, quando eu estava em rádio, eu procurei orientar da melhor maneira possível. E eu acompanho também a trajetória dessas pessoas e fico feliz por isso, né? Que Porque bárbaro. realmente, né, as pessoas também têm esse carinho por ti e eu guardo esse carinho por elas, né? E o Sim, rádio sim. continua sendo sempre o melhor veículo de comunicação, não tem, né? Não tem outra coisa melhor. Eu Quando levo tu o ouve, rádio. quando tu ouve que o rádio vai acabar, que não vai existir mais rádio FM, o que que tu pensa disso, Bozó? Não, eu acho que o rádio não vai acabar. O rádio não vai acabar. O rádio é instantâneo. O rádio ele é instantâneo. O rádio não acaba. A TV hoje faz, claro, faz praticamente quase a mesma coisa que o rádio está fazendo, né? Mas, assim, ó, eu vejo assim que o momento do rádio, em termos de custo, de capital humano, claro, é muito difícil tu encontrar patrocínio, ainda mais agora, com esse período de pandemia, vai ficar mais difícil ainda. Mas o rádio, aquele de informação, aquele de interação, aquele que tem a voz das pessoas que não têm voz, principalmente, esse rádio não vai acabar. Esse rádio não vai acabar porque a televisão, ela tem um lado mais comercial, a televisão não tem esse lado interativo, né? Quer dizer, e dependendo também da linha editorial da televisão, às vezes tu não tem acesso, outro tem acesso e as coisas não são como eles realmente querem, mas o rádio jamais vai acabar. O rádio, tu leva ele para o banheiro, tu faz qualquer coisa Tá. com o rádio. Eu tenho um Sim. radifone que me acompanha há mais de 30 anos, foi uma inovação da Aiva, naquela época e eu carrego ele por onde eu vou, assim, nas viagens, porque, claro, no telefone tu ouve a rádio digital quando tu tá com a internet boa no local que tu chega, né? No local que, né? Mas tu estando viajando, às vezes tu não consegue ouvir o sinal, mas quando tu tá viajando a 50 quilômetros de uma cidade, até mais, tu consegue ouvir pelo radifone, aquele da Aiva ainda, as rádios que circulam por toda aquela volta ali, né? Principalmente. Sim, Então, o rádio não tem como morrer. Não vai morrer nunca. verdade. Bozó, olha só, o pessoal está pedindo aqui qual a maior Hum. saudade daquela época para ti? Saudade da época. Puxa Tá vida, calando. eu não tenho assim, como é que eu vou te dizer? Eu não sou um cara muito saudosista, né? Saudosista, assim. O que que eu tenho, o que eu tenho saudade mesmo, assim, que marcava eram os eventos externos, né? Vamos colocar a Semana Crioula Internacional de Bagé, que a gente montava um posto, né, de transmissão durante toda a Semana Crioula de Bagé, passavam por ali os maiores artistas gaúchos e brasileiros também, né, uruguaios, argentinos, colombianos, chilenos, enfim, aqueles caras que realmente faziam uma música de qualidade, a gente tinha oportunidade de bater um papo, enfim, né, e eu que não era da área, né, e gostava daquele tipo de interação com eles, né? Essas coisas externas também dos shows que se fazia no Militão, onde eu montava às 6 horas e começava o meu programa, aí ia ensaiar lá a Paulinha Toller no palco, o Barão Vermelho, o Lobão, enfim, aí tu pegava a extensão do teu equipamento, subia ali nas escadas do Militão, ia para o palco e os caras estavam ali tocando uma música diferente, daqui a pouco o cara entrava cantando, e aí ele parava de cantar, e os caras ficavam tocando, ele conversando contigo, quer dizer, isso é uma coisa que dá Deixa saudade, porque hoje tu não chega num artista, né? Tu tem 10 pessoas na frente do artista para chegar nele, né? Então naquela época não tinha isso, não tinha, chegava ali, aliás, muito pelo contrário, o pessoal marcava, né, para ir no rádio, ele marcava a entrevista, qual é o melhor programa para ir na rádio aí, bom, os caras, né, iam direto, mas às vezes, quando, né, era um Milton Nascimento da vida, sabe, algum nome, Gilberto Gil, né, quer dizer, já fazia mais por telefone e tal, o cara estava no hotel,
enfim, né? Quer dizer, eu vi muitos artistas começarem, né? Eu vi o Gilberto Gil tocar para mais ou menos 12 pessoas no Militão, né? Vi muita gente, né, que está no mercado hoje ainda tocando para 5, 6 pessoas numa boate. Então, é uma coisa assim, né? A vida, ela realmente te apresenta, assim, saltos e surpresas, né? E depois, quando a pessoa chega num determinado nível, aí sim, ela tem que se assessorar. Eu concordo plenamente com isso. Hoje é outro tipo de lance. Antes o lance não era muito profissional, porque as pessoas vinham até tocar por cachê. Eles até não recebiam, né? Até não recebiam. Tem um amigo meu que me levou uma vez a Monique Evans a Pagé, e a Monique Evans voltou de carona de caminhão na polícia rodoviária. Chegou no outro dia, fez um escarcéu no programa do Silvio Santos, que não tinha recebido cachê em Bagé. E esse amigo meu, que é um grande amigo nosso, né, claro que eu não vou dizer o nome, ele é um dos grandes empresários nos Estados Unidos, em Miami, um dos grandes empresários de shows. Mas naquela época eu era garotão, estava começando também e tal. Então, a vida é assim, né? E essas coisas que eu tenho saudade, essas histórias assim, meio malucas e tal. Bozó, o pessoal pergunta aqui, o Marcelinho te pergunta, algum arrependimento? Não, nenhum arrependimento. Talvez o arrependimento de não ter trabalhado na Rádio Clube, a única rádio que eu não trabalhei em Bagé. A única rádio que eu não trabalhei em Bagé, porque foi até gozado. Eu nunca tive um prazer não sei por que eu nunca tive oportunidade de trabalhar na Rádio Clube, né? Então, um dia que nós fizemos um desfile no cinema, nós fizemos aqueles desfiles que eram famosos em Bagé, no cinema, nas igrejas, nos museus, enfim, em todos os lugares, na associação rural, e tudo que era lugar, clube comercial, aqueles desfiles que eram realmente diferenciados em Bagé, que às vezes davam até no Jornal do Almoço, no quadro do Chico, né? E então, foi quando eu conheci o seu Aristide mesmo, realmente, que nós montamos um desfile muito bonito no Cine Glória, né? No Cine Glória, e aí eu tive que ter um contato direto com ele, porque eu fazia a produção, né? E aí ele me deu toda a atenção possível e tal. E ele perguntou por que eu nunca tinha trabalhado. Eu digo, porque eu tinha, sei lá, optado por outro caminho já, e já estava também por deixar o rádio. Mas foi o único arrependimento de não ter trabalhado. Mas nas demais rádios eu trabalhei, tenho grandes amigos, gosto do pessoal pra caramba, então não tenho nenhum arrependimento. Assim. O pessoal está falando aqui, deixa eu ver aqui, Arts Café, uma coisa que falta muito aqui em Bagé são esses eventos que traz gente de fora, lembro, vamos ver, parei que fugiu daqui, onde é que está? Estava aqui. Esses eventos que traz, lembro, por exemplo, do grande prêmio de Turf, Rainha da Fronteira, e não tem mais. Cláudio, poxa, em 1993 o Juba na rádio, eu estava à tarde no Militão. O Glênio, pá, saiu daqui deixa eu ver. Saiu a parte dele aqui. Gente, está quase acabando a nossa live, nós temos um tempinho ainda. Eu quero lembrar que amanhã às 8h30 da noite, nós temos mais um vídeo. Nós temos vídeo agora, Bozó, toda terça e sexta-feira no nosso canal da B2B no YouTube. Eu tenho um canal lá agora, né? Legal. Coloca vídeo. Então, eu quero pedir que vocês nos acompanhem lá e se inscrevam no canal, gente, porque agora é assim, né? Agora é youtuber aqui. Sim, youtuber. Na época do FM, né, Jane, eu classifico isso muito como um youtuber, né? Porque eu vou colocar, né? A gente tinha uma audiência, né, de praticamente numa cidade de 120 mil habitantes, né? Vamos botar que 70% dessas pessoas na primeira rádio FM ouvissem a gente. Era um youtuber, né? Quer dizer, era um formador de opinião, era um influenciador, né? Aí tu vai para uma segunda rádio e ainda faz um trabalho melhor, quer dizer, tu deixa também mais uma geração influenciada, entende? Então, esse trabalho, ele às vezes ele é dinâmico, Hoje tem muitos influenciadores que tiveram tantos milhões de visualizadores, né? Mas eles acabam depois deixando de ter também esse público, né? Porque vem outros. Sim. Vem outros. Se eles não se atualizam, se eles não mudam seus conteúdos,
eles ficam também um pouco parados no tempo, né? Então, é bom a gente estar sempre se reinventando. Reinventando. É Então, isso. foi nesse processo meteórico meu, durante a rádio, e a televisão também, claro, né? A televisão me deu uma visibilidade muito grande, mas na rádio foi que me tornou talvez um influenciador da época bastante conhecido. Sim. Bastante conhecido por um público, né, que, se comparando aos influenciadores locais de hoje, né, não chegaria nem perto. É isso aí. Bozó, vamos ver aqui, olha. Saudade dessas duas figuras icônicas do rádio bagiense, o tempo que se ouvia rádio de qualidade na cidade. Abraço, meus queridos. O Leandro Canunes, Leandro 35 Canunes. É legal, gente. Olha, aqui. A Nívia, que saudade. Ah, a Nívia entrou aqui. E o Marcelinho está dizendo que saudade da Nívia. Legal. Bozó, bom, vamos finalizar falando aí. Por exemplo, eu fico pensando sempre assim. Hoje a gente sabe que tu está no outro caminho, que já faz 28 anos que está fora, mas tem Mas muita. só antes de finalizar, eu queria te colocar assim, eu queria agradecer todas as pessoas, né, porque eu nunca fiz isso sozinho, né? Eu queria agradecer todas essas pessoas que, de maneira direta e indireta, elas colaboraram comigo durante essa trajetória. Então, eu não vou, claro, divulgar ou dizer o nome de pessoas aqui, para aí não nós iríamos até meia-noite. Mas É, eu quero agradecer a todas essas parcerias, esses colaboradores, essas pessoas que foram operadores, foram técnicos, foram câmeras, que fizeram parte de luz, enfim, que foram motoristas, aquelas pessoas que trabalharam diretamente durante a minha trajetória, tanto no rádio, como na TV, como nos eventos, enfim. Eu queria agradecer a todas essas pessoas, porque elas realmente foram também um suporte para que eu conseguisse fazer algo diferenciado durante a minha trajetória pelos veículos de comunicação de Bagé. A todo esse pessoal, meu muito obrigado mesmo. Isso, ele sabe para que eu estou se dirigindo. tu considera as portas fechadas assim? Tu acha que tu realmente fechou as portas para o rádio? Ou se tu recebesse um convite para voltar para o rádio, para montar uma nova rádio hoje, tu voltaria? Não, 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 de maneira nenhuma, Jânio, porque eu não. É muito difícil hoje tu querer montar uma rádio, porque o custo da rádio, o custo operacional da rádio, ele está inviável. Eu tenho amigos que são donos de rádio, tenho amigos que trabalham em rádio, aqui em Pelotas, que eu sou amigo deles diretamente, né? E eu sei da dificuldade muito grande. Esse tipo de trabalho que tu faz, e que também meu sobrinho, que eu acho que trouxe na veia esse legado, né, que eu deixei, né, e eu elogio muito ele, porque eu gostaria de ter o conhecimento que ele tem agora, na época que eu fazia rádio. Claro que o conhecimento dele é o conhecimento digital também, né? Já o musical não chega perto, assim, eu deixo com ele, né? Mas ele tem um talento muito grande mesmo, e ele vai dar muito o que falar ainda. Mas eu não gostaria, Jane, porque fica muito difícil fazer rádio pelo custo, pela parte de operacional, né? E não tem como. Não, a rádio do interior, ela está sobrevivendo assim de uma maneira bastante precária, assim, sabe? Eu admiro esses guerreiros que trabalham na rádio aí, porque eu sei que são pessoas batalhadoras, né? Que ganham pouco. O salário de radialista, ele é um salário baixo, né? Mas não realmente não haveria interesse. Sou fã, ouço rádio, continuo ouvindo Antena 1 de Roma, ouço muito a Rádio Concerto Urbana ali de Montevidéu, que é uma das minhas referências em música, né? E gosto também muito de esporte, ouço gaúcha, né? Sou apaixonado ainda pelo futebol, pelo Flamengo, enfim, mas eu não voltaria a fazer rádio. Admiro, vou sempre gostar do rádio, o rádio não saiu de mim, e torço para que tu tenha êxito nesse teu tipo de trabalho aí. O que tu precisar em termos de música, isso sim eu posso te ajudar, porque isso eu não deixei para trás. Isso eu não deixei para trás, muito pelo contrário. Eu continuo ouvindo aquilo que realmente ainda é bom. Pode ser atual, de hoje, de ontem e de sempre. Pois ó, ainda temos um tempinho. Nos fala aí dessa nova linha da MPB, do pop, Brasil jovem. O que tu tá achando aí dessa gurizada jovem fazendo música? Eu vejo
alguns talentos bons, né, Jane? Mas nunca vamos comparar aquele pessoal da década de 80, da década de 70, né, em termos de musicalidade, de poesia, né, de qualidade, né? É muito difícil fazer essa comparação, né? Sinceramente, eu sempre gostei mais da música internacional. Eu gostei Sim. mais da parte técnica, da parte sonora, e também dos artistas, né, que realmente são ícones do mundo, né? Mas eu sou mais da parte internacional. Hoje eu não posso te responder da música nacional, porque eu não tenho muito acesso. Olha, o Reginaldo está perguntando onde está a playlist. Tá na. O pessoal está te liberando aí no direct. Pode pedir no direct ali, Reginaldo. Ou tá lá no meu, no Spotify, Jane Barcelos. Tá lá, já coloquei Dinossauros do Rádio, tá? É o nome da playlist do Bozó. Dinossauros do Rádio foi uma sugestão tua, né, Bozó? Mas o dinossauro, foi o que eu te falei, né? Eu não sou um tiranossauro Rex do rádio, né? Hoje ainda vi o comentário do Roberto Ribeiro, que foi meu colega, né? Que ele está com 56 anos de rádio. Realmente, Roberto Ribeiro é um dinossauro do rádio. É Sim. um grande locutor, uma pessoa maravilhosa, foi meu colega na TV, foi meu colega no rádio, né? O Roberto realmente é um dinossauro do rádio. Quando eu te sugeri dinossauro do rádio, é que tu ia fazer um programa diferente de como montar uma rádio. Então, como eu estou praticamente quase 3 décadas fora do rádio, eu tenho a visão de como se montava uma rádio naquela época com um capital humano de 7, 8, 10, 15 pessoas, entende? Mas hoje Tá. isso é praticamente impossível, né? Praticamente impossível. Então, não tem como montar uma rádio hoje, né, sem tu ter esse capital humano e sem tu ter esse custo, esse orçamento. Então, é complicado. Então, vamos trocar para dinossauro do rádio. Mas tem muito dinossauro do rádio, que ainda está no rádio. Eu tive praticamente 15 anos diretamente ligado ao rádio e à televisão, aos meios de comunicação, mais ligado à mídia impressa, 20 anos. Então, não sou um dinossauro, sou mais dinossauro na mídia impressa do que da mídia eletrônica, né? Mas eu gostaria assim que tu levasse algumas pessoas, realmente esses que falaram, o Arlindo Sassi mesmo, que é um cara que é uma marca no rádio, né? É uma grife, é uma grife. E tem muitos outros aí, muitas outras pessoas que tu tem contato em Floripa, em Porto Alegre e até mesmo no interior, que são dinossauros e dinossauros, olha, tiranos. Vai me ajudar a convidar esse pessoal a vir para as lives. Vou Bozó, te ajudar sim. E te se garanto que alguma o pessoal vai te dar um bom ibope. Tá? Legal. Alguma frase, então, para encerrar a nossa live, uma frase tua que tu leva para a vida, uma frase especial tua. A frase especial é o momento que a gente está vivendo, né? O momento que a gente está vivendo é muito difícil, né? É um momento difícil e nada melhor que a música. A música, ela te transporta para vários lugares, né? Então, aquela live que foi feita com os melhores, praticamente, do mundo, lá no início de abril, se eu não me engano, né? Lady Gaga, que organizou, aquilo ali foi o símbolo foi o símbolo da pandemia, aquilo ali foi um mega encontro de artistas, de qualidade, de música. Aquilo ali realmente foi um trabalho que deixou marcado, pelo menos para mim, como a pandemia musical do momento, né? Tenho aquilo hoje gravado até hoje e sugiro para as pessoas que não puderam assistir aquele momento que assistam, porque tem coisas ali de pessoas que falam que realmente é desse momento nosso mesmo e feito pela música. Bom, vou dar um tempinho então para te ter despedido do pessoal, depois eu me despeço. Fica à vontade aí para ter despedido teus amigos aqui. Tá, um abraço a todo mundo, né, pessoal que assistiu aí, né, e eu me senti desconfortável, porque eu sempre fui um cara acostumado a estar do outro lado, a fazer perguntas, né, a trabalhar como repórter, enfim, a instigar, a investigar, a conhecer, enfim. Então, eu estou aqui meio desconfortável desse lado, até pelo processo de como está sendo feito isso, né. Então, eu agradeço todo mundo e principalmente a ti, Jane. Boa sorte, que tu precisar, pode contar comigo. Agradecer também a minha sobrinha Lili, que me ajudou bastante nesse trabalho aí, né?
Rosa. Foi super querida comigo nesse ponto. E aí? Olha, tá entrando, falta 1 minuto. Bozó, quero te agradecer demais. Obrigada por ter participado, por ter aceito o convite, né? Eu sei que tu tá sempre ocupado, tu é ocupado, mas achou um tempinho para estar aqui, para ter essas recordações com a gente. Muito obrigada. Sucesso também nos teus negócios. Obrigada a todos. Próxima vez. É isso. Não esqueçam, amanhã às 20h30, canal da B2B, nós temos a nossa... nós vamos trazer o som vintage, sabe, Bozó? Sim. É aquele som que traz lá os anos 30, 40, 50, né? É um grupo, Que são bom. 3 grupos musicais que vai trazer, lembrando aí que elas fazem, são mulheres que fazem um som vintage com um ar contemporâneo. Gente, muitíssimo obrigada e até a próxima, tá bom? Obrigada, Bozó. Valeu, querido. Tchau, tchau. Legal. Tudo bem. Obrigado.